Segunda parte, passamos para a leitura da matéria expediente e votação à parte, se houver. Expediente do Executivo. Esse aqui veio junto? Pode... O ofício e o projeto. Tá. Ofício número 060/2014. Cabralha Paulista, 2 de setembro de 2014. Referente ao projeto de lei número 033/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta colenda Casa de Leis o projeto de lei que autoriza o município a ceder a título oneroso a lanchonete que deverá funcionar no espaço da rodoviária e que tal projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Sem mais para o momento, subscrevemos. Atenciosamente, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 033/2014. Projeto de lei que autoriza o município a ceder a título permissão oneroso a lanchonete que deverá funcionar no espaço da rodoviária. O Prefeito Municipal de Cabralha Paulista, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão, aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ceder o espaço reservado para funcionamento de uma lanchonete dentro da rodoviária municipal para exploração nas conformidades legais. Artigo 2º. Que a cessão do espaço terá um preço pré-fixado mensal, devendo o concessionário regularizar a empresa, inscrevendo nos órgãos legais e pagar todos os impostos devidos. Artigo 3º. O espaço hora cedido será de 35 metros quadrados. Artigo 4º. O senhor prefeito municipal deverá regulamentar o uso do espaço através de decreto, ficando desde já acordado que o valor não será superior a R$ 150 mensais, que será reajustado conforme reajuste da inflação anual. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessária. Artigo 6º. Essa concessão será regulamentada através de decreto do Executivo. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. Cabralha Paulista, 2 de setembro de 2014. Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Justificativa. Justifica-se o projeto de lei número 33, sendo necessário para o funcionamento do terminal rodoviário vereador Nélio Zanon, cujo espaço referido é de fundamental importância para o funcionamento e conforto dos munícipes que do local farão uso. A administração observou todas as bases legais para formalizar o ato de permissão do local a ser explorado. Na oportunidade, apresentamos protesto de estima e distinta consideração. Cabralha Paulista, 2 de setembro de 2014. Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Cabralha Paulista, 29 de agosto de 2014. Ofício número 90/14 Agri. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Consalter, presidente da Câmara Municipal, referente ao pedido de informação do requerimento 016/2014. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos o presente ofício a esta augusta Casa de Leis, tendo em vista ao pedido de informação solicitada pelos vereadores João Martim Júnior e André Aparecido Garbulho a respeito do requerimento número 016/2014, no qual informamos o seguinte.
apesar da informação solicitada não dizer respeito ao atual mandato, ou seja, anterior ao exercício de 2013, informo que tais informações estão disponíveis para vistoria no Departamento de Compras e na garagem municipal, sendo que para tanto os vereadores interessados devem agendar antecipadamente com os responsáveis por esses setores e a data em que os mesmos farão estas vistoria, oportunidade em que, caso haja necessidade, será fornecida cópias da documentação aos interessados. Sem mais para o momento, apresento protesto de elevada estima e de distinta consideração. Atenciosamente, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Cabralha Paulista, 29 de agosto de 2014. Ofício número 91, 14 Agri. Vereador Antônio Consolter, Presidente da Câmara Municipal. Referente ao pedido de informação, requerimento 017/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminhamos o presente ofício a esta augusta Casa de Leis, tendo em vista ao pedido de informação solicitada pelos vereadores Andrei Aparecido Garbulho e João Martim Júnior a respeito do requerimento número 017/2014, no qual informamos o seguinte: a obra em questão está sendo construída com repasses oriundos do governo do Estado, através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Assim sendo, toda a fiscalização e liberação de recursos será após a fiscalização da FDI. No que diz respeito ao término da obra, o mesmo segue cronograma estabelecido pela Fundação de Desenvolvimento da Educação. No que diz respeito a incidentes que porventura ocorram durante a execução da mesma, tais incidentes são resolvidos entre a empresa executora e a Fundação de Desenvolvimento da Educação, ficando qualquer prejuízo sob responsabilidade da empresa, ou seja, se a fiscalização não aprova qualquer serviço executado, o mesmo é refeito sem prejuízo para o governo, tanto estadual como municipal. Sem mais para o momento, apresento protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Cabralha Paulista, 29 de agosto de 2014. Ofício número 92/14. Referente ao pedido de informação, requerimento 018/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminhamos o presente ofício a esta augusta Casa de Leis, tendo em vista o pedido de informação solicitada pelo vereador João Martim Júnior a respeito do requerimento número 018/2014, no qual informamos o seguinte: a obra em questão foi executada com recursos em partes oriundos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, tendo em vista que o prédio em questão também é utilizado pela Câmara. No que diz respeito às demais informações, as mesmas estão disponíveis no setor contábil desta Prefeitura Municipal. Quanto às informações e aos valores gastos pela Câmara Municipal, os mesmos podem ser solicitados diretamente neste órgão. Sem mais para o momento, apresento protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Bom, de qualquer forma, eles responderam. Responderam. Vai cair para você.
Cabralha Paulista, 29 de agosto de 2014. Ofício... Então, esse aqui já foi lido já também. Acabei de ler, ó. Ah, não, é que ele falou lá, eu peguei e puxei. Pode ler. Cabralha Paulista, 29 de agosto de 2014. Ofício número 93/14 Agri. Vimos através do presente comunicar a Vossa Excelência que em 25 de agosto foi concluída a sindicância administrativa referente à portaria número 11/2014, cujo objetivo foi apurar se houve irregularidades na aquisição de pneus de 175/70 de 13 no exercício de 2013. Assim sendo, encaminhamos a cópia do relatório final da sindicância supracitada para o conhecimento de Vossa Excelência e dos demais vereadores desta colenda Casa de Leis. Informamos ainda que também encaminhamos o expediente ao excelentíssimo senhor promotor de justiça em Duartina, informando aos mesmos sobre a conclusão, e que os autos da sindicância supracitada foram entregues na íntegra aos auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que a mesma fosse analisada pelos auditores do TSE. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Danilo Cassian Sobral, agente de fiscalização financeira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente atende pedido de informação e disponibiliza autos da sindicância 01/2014. Vimos através do presente entendimento a requisição do TSE, Tribunal de Contas do Estado, data de 13 de agosto, encaminhar Vossa Senhoria aos autos da íntegra da sindicância administrativa referente à portaria número 11/2014, cujo objetivo foi apurar se houve irregularidades na aquisição de pneus 175/70 do exercício de 2013, concluída em 25 de agosto. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Dr. Enilson Davi Comono, promotor de justiça, Duartina, São Paulo. Vimos através do presente comunicar a Vossa Excelência que em 25 de agosto foi concluída a sindicância administrativa referente à portaria 11/2014, cujo objetivo foi apurar se houve irregularidades na aquisição de pneus 175/70 13 de exercício de 2013. Assim sendo, encaminhamos a cópia do relatório final da sindicância supracitada para o conhecimento de Vossa Excelência. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Odemir Ortiz de Camargo, Prefeito Municipal. Relatório final. Introdução. A presente sindicância foi instaurada por determinação do excelentíssimo Prefeito Municipal de Cabralha Paulista, senhor Odemir Ortiz de Camargo, através da portaria número 11/2014, para apurar toda qualquer irregularidade porventura existente na compra de pneus no exercício de 2013, devendo a comissão apurar as possíveis irregularidades referentes aos pneus, conforme consta na folha número 1 da presente sindicância. Diligências realizadas. A administração tomou conhecimento de supostas irregularidades através de dúvidas e questionamentos levantados pela Câmara Municipal de Cabralha Paulista sobre possíveis irregularidades na compra de pneus no exercício de 2013, em especial irregularidades existentes na aquisição de pneus no 75, 70 e 13. Fato este que foi amplamente divulgado pela imprensa regional, conforme consta em matéria vinculada pelo jornal Circulação Regional, conforme consta na folha número 5, anexo ao presente processo. Neste, em consideração a essa municipalidade, sempre agiu com transparência e honestidade em todas as compras realizadas no município, e considerando que a população merece um esclarecimento correto sobre as compras mencionadas,
tendo sido dada ciência dos fatos ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, através do ofício número 02/2014, folha número 3, foi constituída a presente comissão, a fim de se apurar as supostas irregularidades no processo supracitado. Assim sendo, vimos apresentar o respectivo relatório final, uma vez concluídas as audiências das testemunhas arroladas, completadas com a juntada e documentos aos autos. Durante o curso do processo foram ouvidos 8 testemunhas denominadas abaixo, sendo 2 vereadores como consta nas folhas número 23, dígito 26, as folhas número 36, 36 e 5. Funcionários públicos municipais, como consta nas folhas 43, 54, número 122, 126. E um microempresário, como consta nas folhas 87 e 89. Enfatizamos que a ação simultânea a oitiva das testemunhas supracitadas, esta comissão solicitou inúmeros documentos a fim de instruir o presente processo, tendo sido solicitado nos seguintes departamentos: Departamento de Compras, ofício número 03/2014, folha número 55, ofício número 06/2014, folha número 91, ofício número 07/2014, folha número 92, Departamento Contábil, ofício número 05/2014, folha número 90. Comissão Permanente de Licitação, ofício número 01/2014, folha número 8 e Secretaria Administrativa, ofício número 04, folha número 79. Prefeito Municipal, ofício número 09/2014, folha 127, documentação esta que consta na íntegra encartada ao presente processo. Em 14 de maio de 2014, esta comissão realizou uma diligência externa às dependências do prédio da garagem municipal, objetivando verificar as existências no estoque de pneus, bem como suas quantidades e o estado dos mesmos. Tendo em vista que durante as oitavas das testemunhas não foi informado da existência desses estoques, conforme consta nesses depoimentos na folha número 44, folha número 50 e folha número 87, e folhas número 123, depoimento esses devidamente inclusos no presente processo. Após nessas diligências realizadas, foi elaborado um laudo de vistoria contendo 18 folhas, inclusive um relatório fotográfico dos pneus que foram por nós vistoriados, bem como as conclusões e considerações finais referente a essa diligência. Documento que consta na íntegra também encartado ao presente processo nas folhas de número 95 e número 112. Em 21 de maio foi encaminhado ao chefe do Poder Executivo um ofício, requerimento número 08/2014, devidamente recebido no dia 22 de maio de 2014, onde esta comissão solicita mais 90 dias do prazo para análise da documentação, juntada demais documentação e oitiva da última testemunha, a fim de podermos realizar a conclusão dos trabalhos. Em 25 de junho de 2014, foi encaminhado ao chefe do Poder Executivo ofício número 09/2014, folha número 127, onde a Comissão de Sindicância solicita parecer jurídico sobre os fatos apurados durante o trâmite do processo. Parecer conclusivo, considerações finais, conclusões e recomendações. Após a análise dos autos do presente processo, esta comissão de sindicância conclui que no que diz respeito à apuração de possíveis irregularidades existentes na compra de pneus no exercício de 2013, referente ao pneu o 75, 70 e 13, no que diz respeito às quantidades adquiridas, ou seja, as que foram efetivamente consumidas em um estoque, as mesmas estão de acordo com os que foi apresentado, ou seja, 34 pneus comprados, 16 foram efetivamente consumidos e 18 se encontravam em estoque no início de 2014. Totalizando assim as quantidades e os valores efetivamente pagos, ou seja, não houve danos ao erário público.
Conclusão. Diante do exposto acima e de acordo com o parecer jurídico constante das folhas número 128, 133, encartado na presente sindicância, conclui-se o seguinte. Tendo em vista a observância do senhor Odemir Ortiz de Camargo, prefeito municipal, aos princípios constitucionais da administração pública, bem como ter seu processo licitatório dentro das normas e princípios da Lei 8.666/93, não há o que cogitar em irregularidades na aquisição dos pneus. Nesta arte, conforme observa-se nos atos da comissão processante, fica claramente provada a existência dos pneus em autos da vistorias realizado, estando incomodados em prédio municipal, afastado assim qualquer hipótese de fraude a licitações. Outro sim, cumpre ressaltar que vários depoentes confirmam a existência dos pneus alvo de desconfiança, dando o maior amparo a existências de irregularidades. Não obstante, vários depoentes alegam não saber ou não acreditar em eventual fraude na aquisição dos pneus, deixando clara a boa-fé do administrador, bem como sua reputação ilibada. Por fim, há provas da comissão processante de que a maioria dos veículos do município encontravam-se com pneus gastos, razão pela qual motivou a compra dos pneus, afastando mais uma vez possíveis desvios de finalidade do administrador público. Finalmente, o parecer concluiu que não houve irregularidades na aquisição dos pneus, bem como existentes mínima presunção de que isso tenha ocorrido, afastando assim qualquer responsabilidade negativa da atual administração, ora representada pelo senhor prefeito Odemir Ortiz de Camargo. Assim sendo, da análise de todas as peças que compõem a presente sindicância, chega-se à conclusão que não houve irregularidades na aquisição dos pneus, bem como inexistente mínima de que isso tenha ocorrido, afastando assim qualquer responsabilidade negativa da atual administração, ora representada pelo senhor prefeito Odemir Ortiz de Camargo. Em consequência, somos de parecer que os protestos autos sejam arquivados. Cabralha Paulista, 25 de agosto de 2014. Evandro Antônio Cavarsan, presidente. José Lourenço Lozano, secretário. José Roberto Gardesani, membro. E Eliana Martins, membro. Expediente de vereadores. Indicação número 56/2014. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a urgente necessidade da colocação de um poste de iluminação pública com braço e luminária na rua Mateus Riga de Oliveira, ao lado do número 7, localizado nas Chácaras Zanon. Justificativa: a escuridão na citada rua, ocasionada pela ausência dessa benfeitoria, causa uma sensação de medo a toda a população daquela localidade, pois certos indivíduos podem aproveitar da situação e cometer atos ilícitos. Sabedores somos que a marginalidade vem crescendo a cada dia. Cabralha Paulista, 1 de setembro de 2014, Antônio Marcos dos Santos, vereador. Indicação número 057/2014. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude junto ao responsável pelo Departamento de Meio Ambiente a possibilidade de criar uma lei que proíbe a plantação de eucaliptos no perímetro urbano do nosso município. Justificativa: de acordo com o aquecimento global que vem acrescentando a cada ano, a probabilidade de chuva tornar-se escassa. Além de mais, temos visto a falta de água em quase todos os municípios.
E considerando ainda que vivemos cercados por plantações dos mesmos próximos às nascentes de rios e minas de água que abastecem nosso município. E de acordo com a constatação de sitiantes que observaram que após o cultivo desses eucaliptos tiveram seus reservatórios de águas prejudicados, cabe-nos tomar providências urgentes antes que seja tarde. Aliás, é o papel de todo cidadão consciente. Cabralha Paulista, 1 de setembro de 2014. João Martim Júnior, vereador. Indicação número 058/2014. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para realizar a manutenção adequada nos redutores de velocidade e nas sinalizações dos solos nas vias públicas de nossa cidade, onde houver necessidade. Justificativa. A presente propositura visa atender às constantes reivindicações da nossa população, pois os desgastes das tintas impedem que os motoristas reduzam a velocidade, respeite as sinalizações de trânsitos pares, gerando os riscos de acidentes. A pintura existente apresenta desgaste provocando pelo tráfego de veículos e pela ação do tempo. Considerando ainda o não atendimento da indicação número 029 de abril de 2013. Cabralha Paulista, 1 de setembro de 2014. Márcio José Zanini, vereador. Indicação número 059/2014. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao departamento competente e estude a possibilidade da construção de 2 abrigos, um de frente ao Mimigás e outro na rua José Madrigal Galhardo, próximo ao Cruzeiro. Justificativa. Justifica-se a indicação, tendo em vista ser reivindicação das mães junto a este vereador, que a presente subscreve para providências nesse sentido. Considerando ainda que o abrigo trará proteção contra o sol e chuvas às crianças, que ali esperam o ônibus para ir à escola. Considerando ainda o não atendimento da indicação número 06, de 5 de fevereiro de 2013, Cabralha Paulista, 2 de setembro de 2014, José Claudio Soares Quintana, vereador. Indicação número 060/2014. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade da contratação de um médico ortopedista para atender no centro de saúde. Justificativa. A referida contratação é de fundamental importância, porque nosso município não possui um médico especialista nesta área, prejudicando os pacientes que necessitam de atendimento e também que não têm condições de efetuar um tratamento com recursos próprios. Cabralha Paulista, 1 de setembro de 2014, Silvia Regina Ventura Barbosa, vereadora. Expediente de outras procedências. Cabralha Paulista, 25 de agosto de 2014. Ofício número 050/2014. Senhor Antônio Consalter, presidente da Câmara Municipal de Cabralha Paulista. Referente a resultado dos laudos das análises de água do município de Cabralha Paulista, referente ao mês de agosto de 2014. A Vida Ambiental do Brasil, Serviço de Saneamento e Limpeza Urbana Limitada, empresa concessionária do Sistema Público de Abastecimento de Água e Esgoto do município de Cabralha Paulista, vem, respeitosamente, através do seu representante, Júlio César Zoli, apresentar cópia das análises, laudos da água realizada no município de Cabralha Paulista, referente ao mês de agosto de 2014, onde essas coletas foram realizadas no dia 15/8 de 2014, conforme relatórios em anexo. Sem mais para o presente momento, e certos de contarmos com vossa compreensão, aproveitamos desta para manifestarmos os nossos votos de elevada estima e considerações. Atenciosamente, Vida Ambiental do Brasil, Júlio César Zoli. As cópias do anexo dos laudos estão aqui, está ali na secretaria. Quem quiser dar uma olhada, por favor, pegar com a Luciana.
Passamos para a terceira parte, uso da palavra na tribuna pelos senhores vereadores em forma de rodízio, versando sobre tema livre. Nobre vereador Antônio Marcos dos Santos. Nobre vereador João Martins Júnior. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, pares nobres, a todos os internautas que acompanham via internet de casa. Gostaria de começar minha fala falando sobre a indicação 057/2014, no qual peço ao excelentíssimo prefeito municipal que estude junto ao setor responsável de meio ambiente se há possibilidade de criar uma lei para evitar a plantação de eucalipto dentro do perímetro urbano da nossa cidade. Sabemos nós aí a dificuldade que outros municípios vêm passando sobre a falta da água aí ao decorrer da época, que de acordo com o aquecimento global que está acontecendo cada ano, sustentando mais o calor, né? Hoje nós não nos encontramos mais daqueles climas que antigamente nós tínhamos primavera, verão, outono e inverno. Hoje, na verdade, estamos em clima, mudando as estações, mas continuando naquele clima de verão. Então, peço ao excelentíssimo prefeito que, para que futuramente nosso município não aconteça igual está acontecendo na Grande São Paulo e já chegando até a cidade de Bauru, que está tendo um racionamento de água. Então, peço que ele estude com carinho essa indicação aqui e quem sabe dê certo, para que no futuro nós, moradores da cidade de Cabral Paulista, não ficamos passando pelo que os moradores das cidades vizinhas estão passando. Também gostaria de fazer um desabafo aqui, senhor presidente, que após hoje escutar várias pessoas que estão no assentamento ali próximo a Três Pontes, e vieram me comunicar que esteve lá essa semana um vereador da cidade de Bauru, que hoje é candidato a deputado federal pelo PT. O nome dele é Roque Ferreira. Citou lá para o povo lá daquele local que aqui nessa casa de lei existia um vereador do PSDB no qual tinha dito que não ia fazer nenhum favorecimento aos assentados que estão lá querendo ganhar sua terra. E gostaria de dizer para ele, esse nobre companheiro, como ele também é vereador na cidade de Bauru, que antes de vir na terra vizinha, ele devia primeiro olhar a sua própria terra. Porque lá em Bauru, sobre uma matéria que saiu no Jornal Net, do dia 13/5/2014, está tendo falta de médico nas UPAs, avenidas extremamente sujas, pichação para todo lado, arrombo na previdência do servidor público. Isso sim ele deveria ver, porque isso aqui está acontecendo na cidade dele. Agora na nossa cidade aqui, a responsabilidade é de nós, vereadores do município e do prefeito do local. E ainda mais, ficou na sessão passada gravada, se encontra arquivada aqui, não citei nada e nunca falei nada para ninguém sobre se eu ia ou não ia ajudar as pessoas de lá. Ainda mais, aqui quero lembrar ainda, como disse o nobre companheiro Adair Sanchetti, que nessas épocas de eleições agora ia aparecer muitos candidatos lá mesmo, chover lá de candidatos, fazendo promessa, aproveitando daqueles pobres coitados que estão lá hoje em barracos, para fazer muitas promessas lá. E o nobre companheiro aqui, Drey, falou que uma real a verdade aqui, que não somos nós vereadores que vamos dar a terra, e sim o INCRA, que vai decidir quem vai ser os beneficiários das terras lá que estão assentados. Também gostaria de dizer que, como ele aqui é do PT, eu acho que vira tudo na mesma máfia, né? A máfia do PT. Gostaria de lembrar aqui também que tivemos uma deputada aqui no nosso município, a deputada Ana Perugin, que na última eleição, em 2010, teve 324 votos no nosso município.
E na hora que ela deu uma emenda de 100 mil reais para a nossa cidade, ela fez o cancelamento. Chegou um comunicado que está aqui, ó, o comunicado que fazendo o cancelamento da emenda. Depois até o nobre par, que é do partido aqui do PT, do Partido dos Trabalhadores, pediu para ela vir se retratar aqui pela retirada e até hoje nada. Então, gostaria de dizer que isso aí é tudo uma corrente que vem vindo lá de cima. Estamos hoje aqui, o município de Cabralha Paulista aqui, passando uma dificuldade aqui nos recaps que estão para sair da nossa cidade aqui, e a maioria do recap que tem aqui de autorização vem lá do governo federal. E isso aí vem vindo uma avalanche lá de cima, né? Que o governo federal, o que acontece lá em cima, vem surgindo para os pequenos municípios. E nós não podemos hoje pagar pelo que acontece lá em cima. E para todos ter certeza do que vem acontecendo, saiu até uma... Gostaria até de parabenizar a jornalista do SBT, que não tem vergonha de falar a verdade, o que acontece no Brasil, não. Gostaria até que passasse a reportagem do SBT para que todos acompanhassem. Sobrando dinheiro no Brasil, porque não tem limite a generosidade do governo para com os estrangeiros. Para o Porto Cubano, nós liberamos mais de 800 milhões de dólares, isso só na primeira fase. Ano passado saíram dos nossos cofres mais de 500 milhões de dólares em crédito para a ilha de Fidel. Outros beneficiários da nossa camaradagem foram os africanos. O governo perdoou 12 países que nos deram um calote de mais de 700 milhões de dólares. Nada contra o espírito de solidariedade entre os povos, mas é como cobrir um santo para descobrir o outro. Por que financiar um porto em Cuba quando os nossos próprios portos estão sucateados, abandonados? Como perdoar dívidas de ditadores africanos quando a tolerância para os inadimplentes brasileiros é zero? Altruísmo à custa dos nossos impostos, isso pega mal. Aí, ó, todos puderam acompanhar aí o que está acontecendo hoje no nosso Brasil, e aqui a nossa cidade de Cabralha Paulista hoje precisando da liberação do recurso federal aí para que as avenidas da nossa cidade sejam recapeadas. Não conseguimos aí. E lá nós estamos ajudando Cuba e muitos países aí que na verdade deveríamos primeiro prestar atenção na nossa casa para depois fazer alguma ajuda aos países de fora. Também gostaria de falar aqui que hoje, na hora que eu estava aqui na Câmara, por volta das 17 horas, beirando as 17 horas, recebi a cópia do relato da sindicância. Não tive tempo suficiente para apurar certinho do que está escrito aqui, mas eu só me indaguei sobre uma coisa. Se na data que eles expressam aqui, no dia 14 de maio de 2014, ele diz que a comissão realizou uma negligência externa nas dependências do prédio da garagem municipal, observando verificar a existência do estoque de pneus, bem como suas quantidades e o estado dos mesmos. Eu só acho que ficou a indagação no ar, porque tive também lá nessa garagem municipal para verificação dos mesmos, no qual no dia que nós fomos verificar estava eu, nobre companheiro Andrei Garbulho e até o nobre par Antônio Marcos dos Santos. Falamos com o responsável lá chamado seu Ezequiel. Seu Ezequiel não sabia da existência dos pneus, que relato aqui está falando que os pneus já estavam lá, não sabia da existência dos pneus. E depois, no dia 21/5, tenho fotos que foi quando os pneus apareceram, na verdade, na garagem municipal. Mas isso, quero ler com carinho, quero analisar tudo certinho e na próxima sessão venho e falo tudo o que tem para falar. Demais, boa noite a todos. Nobre vereador José Cláudio Soares Quintana. Nobre vereador Márcio José Zanini. Nobre vereadora Silvia Regina Ventura Barbosa.
Nobre vereador William Wagner de Oliveira. Nobre vereador Adeir Sanquete. Boa noite aos nobres pares aí, os internautas. Só queria dizer aqui que eu estive numa reunião essa semana na ETEC lá, fui convidado pelo Jorge da Força Itália. Essa reunião era sobre os incêndios aí que ocorreram, juntamente com os plantadores de eucalipto aí, para discutir essa questão de incêndio. E aproveitando na reunião, já que estava todos responsáveis, foi protocolado um ofício da prefeitura. O Evandro protocolou esse ofício lá sobre o questionamento da vida ambiental aí nessa empresa de água, que questionou que o seu eucalipto está diminuindo a água das minas. E os mesmos informou a gente lá que eles cumprem a norma estadual. A norma estadual é de 50 metros, longe de qualquer nascente de mina. Eles prontificou, vai mandar uns técnicos deles responsáveis para verificar se está fora da norma, mas ele já adiantou que está na norma. Mas mesmo assim está mandando um técnico, vai mandar uma resposta por escrita para a prefeitura do que se foi o que está ocorrendo lá. E essa questão da água está secando, mesmo não tem calipo. Creio que o calipo ajuda muito. Tanto é que o meu pai disse que se eu plantar lá vai secar um açudinho que tem lá. Mas eles estão na norma, o duro é isso. Tinha que rever a norma aí, mas estão na norma, segundo foi informado. Parabenizar o irmão de B aí pela indicação, que eu estava querendo fazer uma indicação, mas já que ele fez, que sobre essas coberturas aí, abrigo, que não deveria só nesses 2 pontos, como aqui também na Benito de Almeida Teixeira. Todo dia que eu passo de manhã, dia de chuva, tem umas 20 pessoas ali que aguardando condução para trabalhadores rural, tá embaixo de chuva ali, sem abrigo. Tanto é que tinha um do lado de baixo, foi desmanchado aí. Conversei com o prefeito, ele disse que ia mandar montar, e até agora não, porque principalmente liberando as marginal, tem muita gente de manhã que fica ali ao relento. E sobre o espaço da lanchonete aí, não sei se todos os vereadores sabem aí, foi feita licitação, não apareceu nenhum interessado. Numa primeira, foi convocado de novo, não teve. Veio uma mulher aí, ficou certo dela pegar, na última hora desistiu. Aí acho que uma mulher agora se interessou, onde está fazendo isso daí, para ver se consegue alugar aí, para ver se inaugura. Estão querendo inaugurar dentro de 30 dias. Eu estive conversando com o alemão, que inaugura esse mês aí, que ele não vai mais aguardar a resposta lá da outra aviação, que até hoje não mandaram lá se vai entrar aí ou não. Então vai inaugurar por enquanto, passando um ônibus da Rio aí, e tentar de novo, porque pelo visto não deram resposta nem do abaixo assinado lá. Demais é só. Muito obrigado. Nobre vereador Ander Aparecido Garbulho. Alô, senhor presidente, nobres pares. Gostaria aqui de iniciar a minha fala sobre o caso citado já aqui em outra sessão, e hoje também colocado, sobre o caso da deputada Ana Perugini. Todos aqui que estão, mais os internautas que nos acompanham, são testemunhas que eu, vereador do Partido dos Trabalhadores, naquela oportunidade saí em defesa da deputada, dizendo que o fato teria que ser esclarecido. Pedi, portanto, depois, por escrito, cópia do DVD e áudio, vídeo, da sessão onde o presidente desta casa expôs o fato. Levei o mesmo até a direção municipal do Partido dos Trabalhadores, onde seria enviado a assessoria da referida deputada.
e tenho a minha consciência tranquila referente a este episódio. Meu perfil, senhor presidente e nobres pares, sempre foi de um municipalista. Cabralha é onde vivemos, independente do prefeito ser alemão, italiano, holandês, argentino, etc, etc, etc. Só que eu achei que o nobre par, que representa a cadeira do PSDB dentro dessa casa, que por sinal é meu amigo particular, eu achei que ele generalizou na sua fala. Portanto, eu não posso aceitar as suas palavras. Generalizar, não. Está aí gravado que você generalizou. E eu não posso aceitar isso. O Partido dos Trabalhadores é infinitamente maior do que isso que eu vou chamar de um caso isolado, que foi aqui mencionado. Prova disso é os convênios firmados pelo município e o governo federal durante o mandato do prefeito alemão e dessa nossa legislatura. Sem contar a frota adquirida, minha gente. Cabralha nunca teve antes o privilégio de adquirir uma frota tão imensa assim, oriunda do governo federal. Então não se pode generalizar. Eu gostaria de anunciar aqui também o meu apoio, depois de tudo que aconteceu aqui, que foi dito por mim hoje também, o meu apoio à candidatura de Newton Tato, do Partido dos Trabalhadores, a deputado federal, e de Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores, a deputado estadual. Este já é deputado estadual. E os irmãos Tato, eu acho que Cabral ainda vai muito ouvir falar sobre eles. Entende? Eles são duas forças novas aí da política, que querem firmar os redutos eleitorais deles na região. E eu, vereador do Partido dos Trabalhadores, eu senti que os dois irmãos ainda vão contribuir muito. Duas forças novas aí da política pelo nosso município. Eu aqui gostaria... E hoje eu gostaria de pedir a paciência de vocês, que a minha fala vai ser longa. Eu gostaria ainda de dizer sobre a fala do nobre par do PSDB, onde que ele diz da relação do Brasil com os países estrangeiros. O Brasil, nobre par, sempre foi um país acolhedor, talvez o mais acolhedor de todo o mundo. Essa pátria aqui recebe todos de braços abertos. Nosso povo é livre para votar em quem quiser. Até quem se candidata nesse país sem ser brasileiro. O nosso país é generoso e recebe eles de braços abertos a ponto deles terem vários mandatos. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de complacência em tudo isso, porque, enfim, todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Gostaria aqui, estendendo essa fala, de parabenizar o prefeito alemão por ter chamado o concursado, que prestou concurso em 2011, gestor de controle interno. Aquele que passou não pôde vir, o segundo parece que também não quis, mas ele cumpriu o artigo 37 da Constituição, chamando o suplente, e nisso ele está de parabéns. Ele mostrou que teve assim bastante transparência nisso daí. Gostaria aqui também de dar continuidade na fala do Juninho sobre o laudo conclusivo da sindicância. É lógico
que tudo que a gente falar aqui hoje é de maneira preliminar, porque a gente conheceu isso agora. Pelo que eu entendi, isso daí chegou à tardezinha, a hora que estava fechando esta casa, então não deu muito tempo da gente analisar o fato. Mas eu não posso dizer da mesma forma que eu disse aqui da transparência de chamar o concursado nesse caso. Aqui eu achei que não, que faltou sim transparência. Aquilo que já foi apelidada pelo povo de pizza, ela torrou, porque 90 dias de forno, ela voltou para o forno mais 90 dias e chegou assim na última hora aqui. Então o povo cobra da gente sim o desfecho disso, e eu não vou mais me estender aqui não. Eu só queria dizer o seguinte: o que eu penso de esse fato aí. Eu quero terminar os meus dias de vida morando em Cabralha, e quero andar de cabeça erguida nessa cidade enquanto Deus me der saúde. Eu vejo a necessidade de se encaminhar ao Ministério Público todos os fatos desde o início desse episódio, porque na verdade a imprensa divulgou que teria os 3 votos para a abertura da comissão especial de inquérito quando foi instaurada a sindicância. Outra coisa, que na página, se não me engano, na última ou na penúltima página, onde diz, abre aspas, diligências realizadas, cita-se a matéria do Correio Regional, onde por um equívoco o carro que estava lá tinha os pneus trocados e que na verdade o jornal colocou que não tinha. Mas esta não é a questão. A questão é o número de pneus adquiridos. Outro fato é que isso daqui ficou mais do que comprovado, que o número de pneus de aro 13 vinha sendo adquirido anteriormente, então o estoque teria que ser muito maior. Então, todas essas informações, para sair o peso das minhas costas e dos nobres pares, eu acho que deve ser mandada ao Ministério Público, para que, se ele achar que se deve instaurar o inquérito, ele instaura. Se ele achar que deve ir para o arquivamento, ele manda para o arquivamento. Mas eu vou continuar andando em Cabralha de cabeça erguida. Doa a quem doer, e espero que os nobres pares também ajam dessa forma. Nada mais, obrigado a todos por hoje. Agora sou eu, Antônio Consalter, dispenso. Vou para a explicação pessoal. Nada mais no expediente, como não temos a ordem do dia, peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes. Não tem ordem. Passamos então para a ordem do dia. Ordem do dia, pauta da ordem do dia da 13ª sessão ordinária de dia 2 de setembro de 2014. Em discussão e votação única, projeto de lei número 14 de 2014. Quem que deu o último? Projeto de lei número 014 de 2014. Institui o sistema de controle interno da Prefeitura Municipal de Cabralha Paulista e dá outras providências. O parecer jurídico do Dr. Ronan Figueira Dauan é legal e constitucional. A Comissão de Constituição e Justiça, o relator nomeado José Claudio Soares Quintana, deu seu parecer favorável. A Comissão de Constituição e Justiça, Ader Sanquete, presidente,
e Silvia Regina Ventura Barbosa, secretária, deram seu parecer favorável. Projeto de lei número 14 de 2014 em discussão única. Em votação única. Quem for pela sua aprovação permaneça como estão. Quem for contra, por favor, se levantar. Projeto 14 de 2014 aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos seus vereadores presentes. Chamada regimental da 13ª sessão ordinária, dia 2 de setembro de 2014. Adair Sanquete. Andrei Aparecido Garbulho. Antônio Consalter. Presente. Antônio Marcos dos Santos. João Martins Júnior. José Cláudio Soares Quintana. Márcio José Zanini. Presente. Silvia Regina Ventura Barbosa. William Wagner de Oliveira. Sala das Sessões, de 2 de setembro de 2014. Fim da ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Tem vereador inscrito? Antônio Marcos dos Santos. Eu não usei a tribuna. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, a todos os pares. Essa semana eu tive lá na chácara do Zanon, aí conversando com moradores daquela localidade. Eles me pediram para que eu fizesse uma indicação e conversasse com o prefeito a possibilidade da colocação de um poste com um braço e luminária. Na ocasião deu certo de eu estar ali de noite e realmente constatei que ali próximo do Chacal, que é a última casa, de um lado ali é o Claudinês e do outro é um senhor lá, e realmente é muito escuro lá. Então é isso que eu fiz essa indicação, né? Espero que o prefeito olhe com carinho junto à CPFL para que possa instalar um poste com braço de energia ali, porque também com certeza eles pagam aqueles tributos que também foi aprovado por essa Câmara, não, por outras gestões, aquela taxa que a CPFL cobra. Então nada mais justo do que a gente pedir um poste para que os moradores dali fiquem mais tranquilos. Também quero parabenizar o irmão de B pela indicação. Isso reforça uma indicação que eu fiz em 2013, a qual eu também pedia a mudança dos pontos de ônibus e a colocação dessas coberturas para esse povo nosso que pega as conduções de trabalho, que vão para o seu trabalho de manhã. Então, seja ela nas condições precárias de frio, chuva, né? Então, fica aí no ar, né, que o prefeito também possa, juntamente com o setor lá responsável, possa ver com carinho essa indicação que é bem valorosa junto aos nossos munícipes. Do mais, hoje é só. Obrigado a todos. Boa noite. Tem mais alguém inscrito? Antônio Consalter. Bom, eu, como não usei a tribuna, deixei para explicação pessoal. Gostaria de
passar para os nobres pares que essa semana eu conversei com o Guzmão, a quem eu quero agradecer muito, e ele cedeu para a prefeitura ali aquela rua que desce continuação da José Madrigal Galhardo, ali mais 2 metros de baixo em cima, para que a CPFL possa passar o poste de energia que não dava a largura da rua. Então, Guzmão, obrigado e parabenizo por esse ato. Só que ele só pediu uma coisa: ele gostaria que a rua chamasse o nome do irmão dele falecido, que nada mais justo também, uma vez que ele está dando quase 1.000 metros de terra ali. Então eu vou entrar com o projeto para que se passe ali para ele o nome dessa rua na próxima sessão. E quero parabenizar também mais uma vez o deputado Abelardo Camarinha por vir a Duartina na semana passada anunciar mais 100 mil para o hospital. O hospital fica reclamando, mas tem bastante deputado ajudando. Eu acho que, eu não posso falar, mas acho que o hospital de Duartina é um saco sem fundo, que parece que dinheiro não dá. Quanto mais dinheiro entra, mais endividado eles ficam. Então, não sei o que acontece ali. E quanto a Manuel Rodrigues, nobre companheiro dele, Sanquete, disse que vai inaugurar só com a Rio. A Manuel Rodrigues já está certo, só está dependendo de um atestado da Artesp de inauguração da rodoviária, que ele vai passar, inclusive vai criar um ponto saindo daqui. Segundo foi informado, o Evandro disse que está tudo certo, já está tudo. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Tem mais alguém inscrito? João Martins Júnior. Boa noite. Só lembrando aqui que esqueci de falar em tribuna, esqueci de agradecer ao nobre par também, o Antônio Cláudio Soares Quintana aqui, José Cláudio Soares Quintana aqui, né, o nosso companheiro de B aqui, mais conhecido por de B, que na terça-feira de ontem na parte da tarde, após no período da manhã ter passado ali beirando o Cristo, ali na José Madrigal Galhardo, algumas mães estavam lá com seus filhos esperando o ônibus da escola passar, e bem na hora que eu estava passando, que eu estava indo até a cidade de Bauru, estava passando lá no momento, algumas mães me pararam lá e reclamaram mesmo sobre esse ponto no qual não existe, que antigamente, eles até alegaram que antigamente tinha uma árvore grande lá que segurava um pouco da chuva e as pessoas poderiam ir lá com guarda-chuva, que não fazia tanto efeito, e hoje não temos nem a árvore nem a cobertura. Então, parabenizar o nobre par aí, que ele fez a indicação em fevereiro de 2013 e até hoje não saiu do papel, né, irmão? Mas vamos esperar, que foi retirado na época aí um ponto no qual era para os agricultores aí, as pessoas que iam para a agricultura, que foi retirado, e eu acho que esse mesmo ponto daria para ser dividido pelo menos em 2 partes e abrigar essas crianças que hoje esperam um ônibus lá. Também gostaria de falar aqui sobre o requerimento 016/2014, no qual foi passado por essa Casa de Lei, que foi o requerimento no qual eu e o nobre par Andrei pedimos aqui quais os veículos que utilizaram o pneu 175/7013 e a quilometragem de cada um, e no período exercente de 2011 e 2012. Esse requerimento aqui foi reprovado por essa Casa de Lei por 5 votos a 4, no qual pedimos para que até registrasse em ata as pessoas que votaram contra, e mesmo assim veio a resposta. Então nós não sabemos nem o que está acontecendo aqui, viu, senhor presidente? Porque se o requerimento desse daqui, os nobres pares aí votaram contra, não sabemos nem por que veio a resposta. Fica a indagação no ar. Tem mais alguém inscrito? Deir Sanquete. Alô.
Só queria dizer sobre a fala do amigo André, acho que ele não estava desatento à hora que foi lida aí a resposta. Já foi encaminhado uma cópia ao Ministério Público, foi lido aí, que o senhor questionou que para encaminhar. Então, na hora que leu aí, já foi informado que foi encaminhada uma cópia ao Ministério Público da CI, já foi dito aí em plenário. E sobre o apoio aí a deputado, a gente tem que apoiar um deputado aí que alguém conheça, que tenha contato, porque depois que ganha é difícil. Então tem que ter um conhecimento, um contato, tem que ter alguém que já conhece, eu tenho contato, ou que seja aqui de próximo, porque senão depois, ou alguém que já tenha, acho que doado alguma coisa para Cabralha, que dado alguma coisa a gente tentar ajudar aí, porque depois ajudar um desconhecido aí que a gente não tem contato fica complicado. E sobre a Manuel Rodrigues, eu fui atrás disso hoje saber. Pela Manuel Rodrigues está certo, eles entram, porque é interesse deles, vão ganhar. Só que eles não estão autorizados ainda pela Artesp, não. Eu levantei hoje, a Artesp não determinou a entrada deles aqui. Informação que me deram hoje. Eu sei que me informaram errado. Uma informação que eu fui atrás hoje, que a Artesp ainda não autorizou essa entrada. Se tiver alguma coisa certa, ao contrário, por me informar, que me informaram que a Artesp não autorizou ainda não. Demais é só. Tem mais algum vereador inscrito? André Aparecido Garbulho. Eu aqui gostaria de colocar que eu entendi sim que foi enviado, que cópia ao Ministério Público, mas da forma que a prefeitura quis. Entende? Todo processo ele tem que ouvir os dois lados. E eu aqui gostaria de deixar uma indagação. Se esses pneus estavam em estoque esse tempo todo, por que então o prefeito abriu uma sindicância? Sendo que é a prefeitura que compra, ela que guarda e ela que usa. Então que respondesse no primeiro requerimento que foi feito, que tudo isso teria sido evitado. E eu gostaria de dizer também aqui, que Deus escreve certo por linhas tortas. Quem que não está vendo que o alemão é mais uma mera vítima de todo esse fato aqui? O requerimento 016, que foi rejeitado por essa casa, e que a resposta parcial chegou, eu gostaria de concluir dizendo assim: a Câmara não quis, quem sabe o Ministério Público quer. Tem mais algum vereador inscrito? Não. Próxima sessão ordinária, dia 16 de setembro de 2014. Declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Tenham todos uma boa noite.